Meus caros amigos, eu tenho muito prazer de estar aqui e de compartilhar com todos algumas ideias e algumas reflexões sobre o novo direito constitucional, sobre o direito constitucional contemporâneo. E gostaria de abordar, ao longo da nossa conversa, 3 grandes capítulos. O primeiro dedicado a essa nova configuração do direito constitucional, as transformações que trouxeram o direito constitucional para o patamar em que ele se encontra. Em segundo lugar, eu imagino tratar da nova interpretação constitucional e as alterações que subverteram o modo como tradicionalmente se pensava e se praticava o direito constitucional no Brasil e no mundo. E, por fim, no terceiro e último capítulo, eu pretendo abordar uma das características do constitucionalismo contemporâneo no mundo de uma maneira geral e no Brasil em particular, que é este fenômeno que tem sido identificado como o fenômeno da judicialização. Portanto, nós temos um longo caminho para percorrer e eu não pretendo exceder o meu tempo. Como todos sabem, eu fui advogado constitucionalista durante muitos anos. Ao tempo que era advogado, eu gostava de brincar que ia fazer um novo cartão que diria advogado constitucionalista. Jogo búzios, prevejo o futuro e trago a pessoa amada em 3 dias. Já agora, nesses quase 2 anos como ministro do Supremo, eu descobri que a vida ainda pode ser mais difícil do que eu a vivenciava como advogado. De modo que o novo cartão vai dizer assim: ministro do Supremo Tribunal Federal. Troco pneu com carro em movimento, acendo cigarro em raio e tenho comunicação mediúnica com o oráculo de Delfos. Nós começamos pelo constitucionalismo democrático. Esta foi a ideologia vitoriosa do século XX. Constitucionalismo e democracia são 2 ideias que percorreram trajetórias diferentes e que se fundiram para constituir o arranjo institucional que é a marca do constitucionalismo contemporâneo, o constitucionalismo democrático. Constitucionalismo, a ideia de constitucionalismo, é herdeira das revoluções liberais. Constitucionalismo significa poder limitado, significa respeito aos direitos fundamentais. Portanto, vem das revoluções liberais, que começa com a Revolução Inglesa e tem como grande marco simbólico a Revolução Francesa no final do século XVIII, e a partir daí se desenvolve o pensamento liberal que deságua na ideia de constitucionalismo. A democracia é um conceito diverso. Democracia significa soberania popular. Democracia significa governo da maioria. E, portanto, constitucionalismo e democracia são ideias distintas que se acoplam a partir de um dado momento histórico. A democracia, ela somente se afirma ao longo do século XX e, portanto, é uma ideia mais recente que inclui o fim do voto censitário, o fim das discriminações raciais na participação política, o fim das discriminações de gênero na participação política. As mulheres somente começam a votar quando já avançava o século XX e já hoje não há, no caso brasileiro, restrição sequer ao caso dos analfabetos. Porém, entre constitucionalismo e democracia, frequentemente existem tensões entre os direitos fundamentais e a vontade da maioria. E nos Estados democráticos, na maior parte dos Estados democráticos, para arbitrar esta tensão, foi criada uma figura, uma categoria que é a da jurisdição constitucional. A maior parte das democracias possui ou uma Suprema Corte ou um Tribunal Constitucional, cujo principal papel, como disse, é o de arbitrar as tensões entre constitucionalismo e democracia, inclusive fazendo valer os direitos fundamentais, sobretudo os da minoria, contra
as maiorias políticas quando elas se excedam no exercício do poder. De modo que a nossa narrativa, a narrativa que nós vamos desenvolver aqui, ela inclui uma Constituição escrita, ela inclui um regime democrático e ela inclui a existência de uma jurisdição constitucional. Este modelo que eu disse que se tornou vencedor ao longo do século XX, derrotando experiências de centralização do poder em projetos militares, experiências socialistas e mesmo experiências de fundamentalismo religioso, esta ideologia vitoriosa do século XX, ela somente chega ao Brasil com atraso, mas não tarde demais no final do século XX, quando o país se redemocratiza na segunda metade da década de 80 e é promulgada a Constituição de 1988. O Brasil vive quase 3 décadas de regime democrático, tem 25 anos de uma Constituição democrática e um período relevante de estabilidade institucional. Nós, na experiência brasileira, temos enfrentado e procurado derrotar 3 grandes disfunções históricas, eu identificaria: o patrimonialismo, o oficialismo e o autoritarismo. A verdade é que, nas últimas décadas, nós conseguimos nos livrar do autoritarismo e temos uma experiência democrática e de estabilidade institucional que devemos celebrar. O patrimonialismo, que é a má separação entre o espaço público e o espaço privado, ainda é uma das mazelas que, com a ajuda da Constituição e com o avanço civilizatório, estamos procurando superar. E o oficialismo, que é esta onipresença do Estado e a crença de que tudo de relevante depende do batismo do Estado, do financiamento do Estado, do apoio do poder, ainda faz parte de uma cultura que vivenciou autoritarismos e capitalismo de Estado e ainda não conseguiu resgatar plenamente a autonomia da sociedade civil e as virtudes da livre iniciativa. Ainda assim, o Brasil é uma das mais relevantes experiências históricas do século XX. Em 200 anos, o Brasil passou de um país que tinha um terço da população de escravos, um país que tinha os portos fechados, não tinha estradas, não tinha escolas e tinha 98% da população analfabeta, para se transformar em uma das 10 maiores economias do mundo, de modo com democracia de massas e estabilidade institucional. Portanto, embora as coisas às vezes pareçam excessivamente turvas, é sempre preciso olhar para trás e ver as muitas coisas que nós temos para celebrar na experiência histórica e na experiência constitucional brasileira. Este direito constitucional que hoje se pratica no mundo em geral e do qual o Brasil é um membro, esse clube de estados constitucionais e democráticos, o direito constitucional, assim como o direito em geral, passou por 3 transformações profundas que mudaram o modo como ele é compreendido e praticado no mundo contemporâneo. A primeira dessas transformações que eu gostaria de destacar é o que eu tenho denominado de superação do formalismo jurídico. O direito chega ao século XX, o direito tal como nós o concebemos hoje, ele se consolida doutrinariamente e nos seus principais institutos ao longo do século XIX. E este direito, que é um direito que inicia o século XX sob a égide do positivismo científico e do positivismo jurídico, é um direito que se imagina portador da razão, portador da justiça. A ideia de positivismo jurídico era, de certa forma, a institucionalização da razão. Imaginava-se que a lei sempre fosse
uma expressão da razão e da justiça. E neste ambiente, o juiz desempenharia apenas uma função técnica de conhecimento, que era a de, diante dos conflitos, ele fazer valer, no caso concreto, a solução que já se encontraria pré-pronta na norma jurídica, pré-pronta no ordenamento. A verdade, contudo, é que ao longo do século XX, por força de diferentes movimentos políticos e filosóficos do realismo jurídico à teoria crítica, já não se acredita mais cegamente em que a lei seja sempre a expressão de uma justiça imanente. A lei é, com frequência, a expressão dos interesses dominantes em um dado momento e lugar. Além disso, também já não se acredita que exista uma solução pré-pronta no ordenamento jurídico para todas as situações que ocorram na vida. Em muitas situações, o juiz, o intérprete, ele precisa se tornar um coparticipante do processo de criação do direito. Portanto, aquela ideia antiga de que a aplicação do direito era um processo mecânico de subsunção dos fatos à norma com a proclamação de um resultado que era a sentença, já não subsiste mais, ou pelo menos já não subsiste com a mesma abrangência de outros tempos. Além disso, a segunda modificação profunda que afeta o modo como se pensa e se pratica o direito foi o advento de uma cultura jurídica pós-positivista. O positivismo jurídico, procurando superar a incerteza e a subjetividade que vinha do justnaturalismo, da crença de que o direito se basearia em uma razão abstrata, procurou converter o direito em norma, e o positivismo passou a acreditar que o direito pudesse caber inteiramente dentro da norma jurídica. Porém, a experiência histórica demonstrou que o direito, muitas vezes, não é um instrumento da razão, o direito posto, a norma, e que, portanto, muitas vezes, para se fazer justiça, é preciso cultivar alguns valores que não estão textualmente abrigados na norma. O pós-positivismo, portanto, envolve uma reaproximação entre o direito e a filosofia moral, entre o direito e a filosofia política. Em alguns casos em que a solução não se encontre integralmente pré-pronta na norma, é preciso ir buscá-la e, para tanto, servindo-se de valores como a justiça, como a legitimidade democrática, quando não a utilização das ciências aplicadas. Portanto, uma separação profunda que o positivismo jurídico fazia entre o direito e a filosofia, entre o direito e as ciências da realidade, ela é atenuada nesta concepção pós-positivista do direito, que não despreza a importância nem o papel da norma, mas considera que o direito não caiba integralmente dentro de textos legislativos. E a terceira e última transformação que assinalou o século XX em relação ao direito foi a passagem da Constituição para o centro do sistema jurídico, a constitucionalização do direito. Este é um processo que se desenrola ao longo do século XX com a publicização progressiva do direito e que ao final do século XX ele conclui esse ciclo histórico com o que se tem denominado a constitucionalização do direito. É importante assinalar que o direito, ao longo do século XIX, ele constrói as suas principais categorias doutrinárias sobre as bases do direito privado. As grandes categorias históricas do direito eram extraídas do direito privado. O contrato, a propriedade, o contratante e o proprietário.
os grandes monumentos normativos do século XIX, o século XIX começa com o Código Civil Napoleão, que é do início do século XX, do século XIX, 1803, e o século XX se encerra com o Código Civil Alemão, que é de 1900. Porém, ao longo do século XX, a Constituição vai ganhando progressiva importância e no final do século XX já é possível falar-se em uma denominada constitucionalização do direito. A constitucionalização do direito, que é um fenômeno contemporâneo, ela traduz duas ideias. Em primeiro lugar, embora menos relevante, a vinda para a Constituição de regras e princípios de diferentes ramos infraconstitucionais do direito. E, portanto, há na Constituição brasileira normas de direito civil, normas de direito penal, normas de direito administrativo. Mas a constitucionalização significa, sobretudo, não a vinda de normas infraconstitucionais para a Constituição, mas a ida da Constituição ao encontro das normas infraconstitucionais. Hoje em dia, interpreta-se o direito administrativo, interpreta-se o direito civil, interpreta-se o direito penal à luz dos valores e dos princípios consagrados na Constituição. Esta é uma transformação importante ocorrida no mundo romano-germânico. Embora no direito americano, desde Marbury versus Madison, que foi uma decisão de 1803, já houvesse uma certa centralidade da Constituição, o mundo romano-germânico não tinha a Constituição no centro do sistema jurídico, não vigorava a supremacia da Constituição, vigorava a supremacia do parlamento, e no centro do sistema encontrava-se o bom e velho Código Civil. Pois bem, no mundo contemporâneo, toda interpretação jurídica é, direta ou indiretamente, interpretação constitucional. Interpreta-se a Constituição diretamente. Quando uma pretensão se baseia em uma norma constitucional, alguém postula uma imunidade tributária ou alguém postula o exercício do seu direito de privacidade, e interpreta-se a Constituição indiretamente, sempre que se aplica qualquer norma ordinária. Porque ao aplicar uma norma de direito ordinário, o juiz sempre realiza uma operação, ainda que ele não o reconheça expressamente, que é a operação de verificar se a norma a ser aplicada é compatível com a Constituição. Porque se ela não for compatível com a Constituição, ele não deve aplicá-la. De parte isso, o sentido e o alcance de toda norma infraconstitucional deve ser fixado, ou devem ser fixados o sentido e o alcance à luz dos mandamentos constitucionais. Portanto, a superação do formalismo jurídico, o advento de uma cultura pós-positivista e a passagem da Constituição para o centro do sistema jurídico prepararam o caminho para um novo modelo que é referido frequentemente como novo constitucionalismo, constitucionalismo do pós-guerra ou neoconstitucionalismo. O rótulo aqui é o menos importante. O que é importante é destacar algumas características deste modelo, que são a existência de constituições analíticas e que contemplam direitos fundamentais. Essa é a primeira característica importante. A segunda é a expansão da jurisdição constitucional, deste papel das Supremas Cortes e dos tribunais constitucionais. E o terceiro, apenas por ênfase, uma ascensão e ampliação do papel do judiciário que tem se verificado em todo o mundo. Portanto, essa expressão novo direito constitucional ou neoconstitucionalismo, dentro deste contexto a que eu me referi, de centralidade da Constituição, de pós-positivismo e de ascensão do poder judiciário, de certa forma o neoconstitucionalismo um termo que se limita a descrever uma realidade já existente. Não obstante isso, também é possível tratar o neoconstitucionalismo
como um endosso a essas transformações. E, portanto, não apenas uma descrição de um modelo, mas não apenas, portanto, um modo de descrever o direito atual, o seu estágio atual, mas também um modo de desejá-lo. O neoconstitucionalismo identificando uma conjuntura em que o direito sai da sua posição de conforto, de mera conservação de direitos e passa a desempenhar também uma função promocional, um direito que é interpretado proativamente em favor da afirmação histórica dos direitos fundamentais. Uma característica deste novo direito constitucional e da conjuntura atual foi o surgimento de uma nova interpretação constitucional, o surgimento de novas categorias na interpretação constitucional. O direito constitucional, em um primeiro momento, era interpretado como as normas jurídicas em geral e, portanto, socorrendo-se dos 4 elementos tradicionais de interpretação jurídica, que são, em primeiro lugar, o elemento gramatical, em segundo lugar, o elemento histórico, em terceiro lugar, o elemento sistemático e, em quarto lugar, o elemento teleológico. Estes são, na dogmática jurídica convencional, os 4 grandes elementos da interpretação constitucional e, a partir do momento em que a Constituição passou a ser tratada como norma jurídica, esses 4 elementos passaram a ser utilizados. Com o tempo, porém, verificou-se que a interpretação constitucional ela exigia não apenas um instrumental específico, como também um instrumental um pouco mais sofisticado. E aí surgiram alguns princípios específicos de interpretação constitucional, como a supremacia da Constituição, a presunção de constitucionalidade, a interpretação conforme a Constituição, o princípio da unidade, o princípio da razoabilidade, o princípio da efetividade e, portanto, criaram-se ou desenvolveram-se ou refinaram-se inúmeros princípios específicos destinados, sobretudo, à interpretação constitucional dentro de novas conjunturas. A verdade, porém, é que a vida foi ficando progressivamente mais complexa. Não foi a interpretação constitucional que, por desfastio, se tornou mais sofisticada e mais complexa. O que aconteceu verdadeiramente foi que o mundo ficou mais complexo. A vida ficou mais complicada. A meu ver, mais interessante, mas muito mais complicada do que era antes. O mundo ficou mais plural, o mundo ficou marcado pela diversidade. Tome-se um exemplo brasileiro. Até a Constituição de 1988, havia uma única forma de se constituir família legítima, que era pelo casamento. Atualmente, constituem-se famílias legítimas pelo casamento, que não é proibido ser tradicional, mas também pela união estável. Existem as famílias monoparentais e agora, por decisão do Supremo Tribunal Federal, já existem, inclusive, as famílias homoafetivas. Portanto, onde antes havia unidade, família legítima pelo casamento, existem hoje uma pluralidade de 4 modalidades de família legítima. Portanto, a vida foi ficando progressivamente mais complexa e exigindo novas categorias jurídicas para lidar com essas complexidades. Por exemplo, para citar ilustrativamente alguns casos reais, concretos, que têm ocorrido pelo mundo afora. O célebre caso do arremesso de anão. É legítimo ou não um estabelecimento comercial ter uma prática de entretenimento consistente em arremessarem-se anões ou arremessar-se um anão de um lado para o outro? O caso é produto de uma célebre decisão do Conselho de Estado francês, mas pelo mundo afora
existem concepções diferentes sobre a aceitabilidade ou não desse tipo de evento. Seguindo viagem e passando para questões mais complexas ainda eticamente, pode um casal surdo-mudo desejar, mediante engenharia genética, ter um filho surdo-mudo, para dessa forma ter uma criança que habite no mesmo universo existencial que eles? É legítima esta opção? Pode uma mulher pretender engravidar do sêmen de seu marido morto e que deixou o sêmen depositado em um banco de esperma e assim alterar completamente a ordem de vocação hereditária? Pode um adepto da religião Testemunha de Jeová recusar terminantemente uma transfusão de sangue que é indispensável para lhe salvar a vida? E qual deve ser o comportamento do médico diante de uma situação como essa? Um caso real ocorrido. Uma juíza em São Paulo me descreveu que havia uma fila de transplante de fígados. Uma senhora chegou ao primeiro lugar da fila e recebeu um fígado. Quando a fila andou e um cavalheiro chegou ao primeiro lugar da fila e um novo fígado se tornou disponível, quando o fígado ia ser transferido para o cavalheiro, o primeiro da fila, a senhora da cirurgia anterior teve uma rejeição e postula este novo fígado. E o juiz tinha que decidir a quem seria entregue este novo fígado, o que de certa forma envolvia um pouco brincar de Deus, porque ela teria que escolher quem iria viver e quem não iria viver dentro daquela conjuntura em que só havia um fígado para duas pessoas. Eu estou utilizando esses exemplos, todos reais, para dizer que não foi o direito por si que se tornou mais complexo. Foi a vida que passou a exigir fórmulas mais complexas para que se lidasse com situações que não têm como ser inteiramente previstas e disciplinadas pela norma jurídica. E, portanto, nós vivemos em uma conjuntura mundial. A vida moderna impõe que o constituinte e o legislador transfiram, muitas vezes, uma parcela importante da competência decisória e, de certa forma, da competência política para o intérprete, que terá que interpretar cláusulas gerais, terá que interpretar princípios, terá que interpretar conceitos jurídicos indeterminados. Portanto, a interpretação jurídica tradicional, ela era adequada e suficiente para resolver, e ainda é, uma ampla categoria de casos. Mas há casos que são aqueles para os quais não há uma solução pré-pronta no ordenamento jurídico, que exigem novas categorias interpretativas. São os chamados casos difíceis, casos para os quais a solução não está pré-pronta na norma, não está pré-pronta no ordenamento jurídico e precisa ser construída argumentativamente pelo juiz, não arbitrariamente, não discricionariamente em sentido pleno, mas com base nos valores compartilhados pela comunidade e com base nos princípios constitucionais. Há três grandes causas para os casos difíceis. Não sei se já perceberam, eu tenho o hábito de classificar, de organizar mentalmente as minhas classificações em três categorias. Portanto, eu disse antes, as três grandes transformações foram a superação do formalismo jurídico, foi o advento de uma cultura pós-positivista e foi a passagem da Constituição para o centro do sistema jurídico. Eu disse também que o neoconstitucionalismo se caracteriza por constituições mais analíticas, por elas preverem mais amplamente os direitos fundamentais e por reservarem um papel expressivo para a jurisdição em geral e para a jurisdição constitucional em particular.
Essa é uma superstição que eu cultivo desde o tempo em que estudei direito tributário. Quando eu estava na faculdade, havia 3 modalidades de tributos: imposto, taxa e contribuição de melhoria. E vivíamos todos felizes e tranquilos. Até que um dia romperam a barreira dos 3 e alguém disse: empréstimo compulsório também é tributo. Nunca mais houve consenso e até hoje a doutrina debate e se digladia acerca de qual é a melhor taxonomia para os tributos. De modo que desde essa época eu cultivo a superstição de classificar tudo em 3. E se alguém disser: esse sujeito, professor de Direito Constitucional, ministro do Supremo Tribunal Federal, cultiva esse tipo de superstição, eu gosto de invocar Niels Bohr, um físico dinamarquês, um físico quântico, vencedor do Prêmio Nobel da Física. E os jornalistas uma vez foram visitá-lo em seu gabinete de trabalho e verificaram que na porta do gabinete de trabalho dele tinha uma ferradura. E perguntaram a ele como ele, um físico laureado, um homem que vive na objetividade da vida, um homem agnóstico, como é que ele tinha aquele símbolo da superstição, uma ferradura, e ele disse: parece que dá sorte, mesmo para quem não acredita. Portanto, eu faço essas classificações tricotômicas cultivando essa superstição, e existem 3 grandes causas, a meu ver, para a existência de casos difíceis. A primeira delas é a ambiguidade da linguagem. O direito se utiliza da linguagem. As normas jurídicas são textos linguísticos. E a linguagem, muitas vezes, é instrumento de ambiguidade. Expressões como calamidade pública, relevância e urgência, interesse social, melhor interesse da criança, todas essas são expressões que têm uma multiplicidade de sentidos e, portanto, é preciso que alguém, à luz do caso concreto, à luz de elementos de uma determinada situação específica, qualifique e dê sentido concreto a esses conceitos abstratos. Em segundo lugar, a linguagem, muitas vezes, é, portanto, um instrumento que mais dificulta do que facilita a comunicação. Lembro sempre da jovem descolada e moderna que namorava um senhor mais veterano e tradicional, e ele, num estilo antigo, pergunta a ela: você gostaria de ser a mãe dos meus filhos? E ela pergunta: depende, quantos filhos você tem? Essas 2 pessoas estavam falando em português, mas não se comunicavam na mesma língua, porque a linguagem muitas vezes é instrumento de ambiguidade. Segunda causa, muitas vezes, de casos difíceis, geradores de casos difíceis, é que as pessoas têm desacordos morais, as pessoas pensam diferentemente, pessoas esclarecidas e bem intencionadas têm desacordos morais razoáveis sobre a legitimidade ou não do suicídio assistido, sobre a conveniência ou não de se descriminalizarem as drogas leves. As pessoas veem a vida de pontos diferentes de observação e, consequentemente, muitas vezes interpretam o direito de uma maneira diferente. Questões como pesquisas com células-tronco embrionárias, recusa de transfusão de sangue ou uniões homoafetivas, muitas vezes pessoas com formações diferentes, visões de mundo diferentes, produzem soluções diferentes. A interpretação é, de certa forma, prisioneira das pré-compreensões que as pessoas trazem consigo. As pré-compreensões entendidas como as suas experiências existenciais, a sua ideologia e o seu inconsciente. E, portanto, esses fenômenos e esses fatores que influenciam as nossas decisões e as nossas escolhas, mesmo sem que nós tenhamos capacidade de racionalmente percebê-las. De
De modo que neste universo de casos difíceis e desacordos morais razoáveis, com frequência, a pré-compreensão do intérprete fará muita diferença. Eu gosto de exemplificar essa ideia de pré-compreensão com uma história, provavelmente folclórica, que se conta ter acontecido com o jogador Mané Garrincha, o grande jogador Mané Garrincha, num tempo em que o futebol era um pouco mais romântico e ingênuo do que nos dias atuais. Mané Garrincha foi jogar com a seleção brasileira em Roma e depois da partida levaram-no para um city tour pela cidade e depois de visitar diversos pontos turísticos, Garrincha fez a seguinte e solene declaração: eu não sei por que falam tanto desse Coliseu. É menor do que o Maracanã e está precisando de uma reforma urgente. Na verdade, este é um exemplo de como a pré-compreensão das pessoas influenciam a sua percepção da vida. Sem a informação sobre o quanto de história, o quanto de leões e o quanto de cristãos estavam envolvidos naquele monumento, na fria objetividade da vida, o Coliseu realmente é menor do que o Maracanã e está precisando, e está uma ruína. Talvez não seja o caso de uma reforma urgente, mas certamente está uma ruína. E o terceiro fator causador de casos difíceis, casos para os quais não há uma solução pré-pronta no ordenamento jurídico, é a possibilidade de colisão de normas constitucionais ou a colisão de direitos fundamentais. A verdade é que no mundo complexo de hoje existem na Constituição valores e princípios muitas vezes contrapostos. E estes princípios e esses valores entram em choque, eles entram em linha de tensão. Por exemplo, o cantor Roberto Carlos entrou com uma ação judicial para impedir a veiculação de uma biografia sua não autorizada e invocou em juízo o seu direito de privacidade e o seu direito de imagem. E o jornalista que havia escrito a biografia se defende invocando a liberdade, a sua liberdade de expressão e o direito de informação do público. Qual é a singularidade dessa disputa? É que os dois lados têm razão. Os dois lados têm normas constitucionais, os dois lados têm direitos fundamentais invocados a seu favor. Mas o juiz, evidentemente, não pode julgar ali de empatada e condenar o escrivão nas custas, de modo que ele precisa sempre construir argumentativamente uma solução. Um outro exemplo brasileiro recente: havia disputa a propósito da construção de 2 usinas hidrelétricas na Amazônia. E, de um lado, invocava-se a proteção do meio ambiente e do direito das populações das áreas que seriam inundadas pelo lago, que era imprescindível construir. E, de outro lado, os que defendiam outro valor constitucional, que é o desenvolvimento econômico e a consequente necessidade de ampliação do potencial energético do país. Portanto, situações em que normas constitucionais diversas apontam para soluções diversas. Portanto, neste universo de casos difíceis, surgem novas categorias para a interpretação constitucional, como o reconhecimento de normatividade aos princípios, o reconhecimento de que normas constitucionais podem entrar em rota de colisão, a necessidade da técnica da ponderação para a solução de problemas concretos quando normas contrapostas postulem incidência sobre o caso e a reabilitação da argumentação jurídica. No modelo tradicional, a legitimação democrática do papel do Poder Judiciário repousava na ideia clássica da separação de poderes, ou o constituinte ou o legislador, que tem o batismo da representação popular e do voto, criavam o direito e o juiz e os tribunais limitavam-se a aplicar, no caso concreto, o direito que já havia sido criado pelo constituinte ou pelo legislador. No
ambiente em que nós vivemos, em que muitas vezes o juiz é um coparticipante do processo de criação do direito, esta lógica legitimadora não subsiste, a da separação de poderes, porque ele está criando o direito. E, portanto, esta legitimação se transfere em ampla medida para a argumentação jurídica, para a capacidade do intérprete demonstrar racionalmente que a solução que ele está produzindo é constitucionalmente adequada e é justa. E ter a capacidade de convencer o auditório ao qual se destina a sua decisão que aquela decisão é a decisão constitucionalmente adequada e é a decisão justa. Portanto, meus caros amigos, eu procurei descrever com a brevidade inevitável nas nossas circunstâncias alguns aspectos não só do novo direito constitucional, como, sobretudo, da nova interpretação constitucional, que se socorre de categorias como estas que acabei de mencionar, normatividade dos princípios, colisão de direitos, necessidade de utilização da técnica da ponderação e já agora a reabilitação da argumentação jurídica. Há pessoas que não concordam com nenhuma dessas categorias com as quais nós estamos trabalhando, nem com neoconstitucionalismo, nem com casos difíceis, nem com ponderação. Pessoas que têm uma compreensão diferente do direito, embora, a meu ver, minoritária. É maravilhoso que seja assim. A pior coisa que existe na vida é o pensamento único. Vinícius de Moraes, numa das suas boas e inspiradas frases, escreveu: bastar-se a si mesmo é a maior solidão. E o psicanalista Luiz Alberto Py gostava de dizer, num dos seus livros, que quando ele era jovem e começou a trabalhar em manicômios, o que mais o impressionava era a absoluta convicção com que os internos narravam os seus delírios. E ele escreveu que desde aquela época ele aprendeu que na vida o que enlouquece não são as dúvidas, o que enlouquece são as certezas. Portanto, é maravilhosa a possibilidade de as pessoas pensarem diferentemente. O que eu posso dizer, no entanto, é que a maior parte dos tribunais constitucionais do mundo hoje trabalha com a ideia de casos difíceis e trabalha com a técnica da ponderação e a utilização do princípio da proporcionalidade, que é um instrumento importante da ponderação, para a produção de soluções equilibradas em caso de colisões de normas, em caso de colisões de direitos fundamentais. E, por fim, gostaria de compartilhar algumas palavras sobre o grande tema deste momento brasileiro, que tem sido a chamada judicialização ou ativismo judicial. Que são coisas diferentes, eu gostaria de destacar e pretendo pontuar esta diferença. A judicialização, ela envolve uma certa transferência de poder das instâncias políticas tradicionais para o poder judiciário, que passou a ser a instância final de decisão em matérias de grande complexidade econômica, social ou moral, que muitas vezes dividem a sociedade. A judicialização, ela é um fenômeno, de certa forma, mundial, posterior à Segunda Guerra Mundial, quando a maior parte dos países democráticos descobriu que um judiciário forte e independente era uma alternativa valiosa para a proteção das regras democráticas e dos direitos fundamentais. Uma segunda causa da judicialização mundial foi uma certa desilusão com a política majoritária, com a política que se faz puramente em âmbito legislativo. E, em terceiro lugar, judicializam-se muitas questões
pela impossibilidade de produção de consensos no âmbito do poder legislativo. E, portanto, o legislativo muitas vezes não consegue legislar sobre certas matérias, mas como os problemas surgem na vida, independentemente da existência ou não de lei, o judiciário acaba tendo que decidir matérias ligadas a uniões homoafetivas, interrupção de gestação e outras questões complexas, e, portanto, também este fator dá lugar à judicialização. No caso brasileiro, a judicialização é ainda potencializada por uma Constituição bastante abrangente, que cuida de assuntos variados, de separação de poderes, de direitos fundamentais, de sistema tributário, de sistema previdenciário, de administração pública, de idosos, de adolescentes, de índios, de saúde, de previdência. Portanto, uma Constituição abrangente, ela potencializa a judicialização, porque constitucionalizar uma matéria, de certa forma, é retirá-la da política e trazê-la para o direito, porque uma vez materializada em uma norma, esta norma pode servir de fundamento para pretensões judiciais diversas. Além disso, o sistema de controle de constitucionalidade no Brasil, eclético como transforma todos os juízes e tribunais em juízes constitucionais. E, portanto, sem surpresa, a boa parte das questões, tanto as relevantes quanto as ordinárias, acabam terminando no Supremo Tribunal Federal, incluindo ou perante o judiciário, pelo menos, a decisões que vão desde a legalidade ou não da importação de pneus até a determinação de se a espuma, o colarinho do chopp integra ou não a bebida para fins de medição e pesagem, para citar casos reais. Portanto, do sublime ao ridículo, as questões no Brasil hoje são judicializadas. Até porque, na vida, muitas vezes o que é muito importante para um é totalmente irrelevante para outro e vice-versa. Eu tenho um cunhado que vive numa área rural, próxima a Niterói, e ele uma vez virou-se para o seu jardineiro, levou para ele um terno e disse: "Ô Pedro, você quer esse terno?" Pedro disse: "O terno quero não, mas o cabide aceito, sim senhor." O que essa história é emblematicamente ilustrativa? Tem gente na vida que precisa de terno, e tem gente na vida que precisa de cabide. Quem não usa terno, para o jardineiro, o terno era absolutamente irrelevante, mas o cabide fazia alguma diferença. Portanto, na vida e na jurisdição constitucional e na jurisdição em geral, o que é importante para um pode ser totalmente irrelevante para outro e vice-versa. Portanto, o que quis dizer é que a judicialização no Brasil ela é produto de um arranjo institucional que potencializou a possibilidade de ida ao judiciário para se discutirem as mais variadas matérias. O ativismo é primo da judicialização, mas a judicialização é um fato que decorre de um arranjo institucional. E o ativismo judicial é uma atitude, é um modo mais proativo de interpretar a Constituição, muitas vezes levando o seu sentido e alcance a situações que não foram expressamente previstas, seja pelo próprio Constituinte, seja pelo legislador ordinário, mas que por alguma razão carecem de situação judicial. Muitas matérias são judicializadas e são decididas de maneira não ativista e outras são decididas de uma maneira mais proativa. Eu tenho abandonado na minha produção acadêmica o uso da expressão ativismo judicial apenas porque ela virou um rótulo negativo quando alguém quer criticar uma determinada atuação judicial. Portanto, como virou um rótulo depreciativo, ela perdeu a capacidade de expressar verdadeiramente um sentido. Mas o que eu estou me referindo aqui é a uma atuação mais expansiva do judiciário, quando necessária e legítima,
para solucionar uma importante questão da vida que não tem solução expressa nem na Constituição, nem na legislação. Mas para dar dois exemplos de matérias que foram judicializadas, mas foram decididas sem nenhum grau de ativismo judicial, embora a percepção pública seja em sentido diferente. Pesquisa com células-tronco embrionárias foi uma matéria em que a última instância de decisão foi o Supremo Tribunal Federal. Porém, ao decidir, o que o Supremo fez foi reconhecer a constitucionalidade da lei que o Congresso havia editado e que autorizava as pesquisas. Portanto, não foi uma decisão ativista, foi uma decisão de autocontenção, de manutenção da validade da lei. Quando o Supremo Tribunal Federal decidiu pela legitimidade das cotas raciais no acesso à universidade, também ali ele estava chancelando uma lei, no caso da lei do ProUni, chancelando uma lei votada pelo Congresso. O que teria sido ativismo teria sido a proibição das cotas ou a declaração da invalidade das cotas. Portanto, nesses dois casos, duas questões importantes, complexas e controvertidas foram judicializadas, mas a decisão do Supremo Tribunal Federal, em ambos os casos, as decisões foram decisões de autocontenção, decisões que não interferiram com a competência já exercitada pelo Legislativo. Em outros casos, é verdade, o Judiciário, sobretudo nos casos de omissão normativa, tem uma postura mais proativa. Foi o que aconteceu, por exemplo, na questão envolvendo as uniões homoafetivas, em que não havia lei aprovada pelo Congresso, mas a homoafetividade é um fato da vida, o homossexualismo é um fato da vida. Havia casais homossexuais ou casais que viviam uma relação homoafetiva e as situações da vida ocorriam. Saber se é possível ou não tirar uma licença no serviço público para acompanhar o cônjuge, se tratar de uma relação homoafetiva. Não havia uma solução para isso. Saber se tem direito à pensão, se tem direito à herança, se um casal vive numa união homoafetiva, se os dois têm que assinar contratos de disposição de bens. Por fim, enfim, muitas situações que surgiam e que exigiam que o Poder Judiciário produzisse uma solução que não veio do Legislativo. Portanto, o Judiciário teve uma atuação mais expansiva e proativa para proteger os direitos fundamentais destas pessoas diante da omissão legislativa em tratar dessa matéria. Também foi uma postura mais proativa a decisão no caso da anencefalia, em que o Judiciário entendeu que era legítima a interrupção da gestação por uma mulher que estivesse grávida de um filho anencefálico, ou seja, de um feto sem cérebro e, consequentemente, um feto sem nenhuma perspectiva de vida extrauterina. E o Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, numa decisão histórica, entendeu que interromper a gestação, neste caso, não é crime. Havia inúmeros projetos de lei discutindo essa matéria no Congresso, mas eles não eram aprovados e as pessoas iam a juízo para postular o direito de interromper a gestação e havia decisões para todos os gostos. E justamente para acabar com esta indefinição e com esta incerteza, o Supremo Tribunal Federal produziu uma decisão na matéria. Portanto, a conclusão a que se chega é a seguinte: quando o poder, em matéria de judicialização e, aspas, ativismo, quando o poder legislativo atua e disciplina uma matéria, o poder judiciário, como regra, deve ser deferente para com a decisão política tomada pelo Congresso. Decisão política deve ser tomada, como regra geral, por quem tem voto. Porém, nas matérias em que, devendo ter atuado, o Congresso Nacional não atuou, não legislou, deixando, portanto, uma lacuna no sistema, sobretudo quando se trate de direitos fundamentais, o Poder Judiciário não só pode, como deve atuar expansivamente, atuar proativamente,
produzindo a norma que vai reger aquela matéria, não arbitrariamente, porém extraindo dos valores da comunidade e dos princípios constitucionais a solução mais adequada e capaz de fazer a justiça do caso concreto em sintonia com o avanço da história e com o processo civilizatório. Portanto, e essa é a moral da história, em última instância, quem decide mesmo o grau de judicialização é o Poder Legislativo. Quando ele legisla, a judicialização diminui. Quando ele não legisla, a judicialização aumenta. E com isso, meus caros amigos, nós percorremos com a profundidade possível nas nossas circunstâncias de tempo algumas das grandes transformações do direito constitucional contemporâneo, que eu procurei destacar como sendo algumas transformações dogmáticas, como a superação do formalismo jurídico, o advento de uma cultura pós-positivista e a centralidade da Constituição. Depois, analisamos as mudanças sofridas pela interpretação constitucional em razão da complexidade da vida, dos casos difíceis e da necessidade de novas categorias, como a ponderação, a argumentação jurídica, a colisão de direitos e a normatividade de princípios. E, por fim, nós tratamos deste fenômeno da hora no Brasil, que é, ou tem sido referido como a judicialização ou o ativismo judicial, que é essa transferência de poder político do poder das instâncias políticas tradicionais para o poder judiciário, em que eu procurei enfatizar que a expansão maior do judiciário somente se verifica quando haja uma marcada lacuna normativa, uma marcada omissão legislativa no tratamento de determinada matéria. Com isso, penso que nós tenhamos coberto, na medida do possível, o nosso tema. Eu não quero exceder a hora que me concederam. Uma passagem que eu gosto de citar, que o menor discurso de posse na presidência dos Estados Unidos foi feito por George Washington, que falou 130 palavras. Mas o maior discurso de posse na presidência dos Estados Unidos foi de William Harrison, que pronunciou mais de 8.000 palavras numa noite muito fria e tempestuosa em Washington. William Harrison morreu 30 dias depois de uma gripe gravíssima que contraiu naquela noite. Eu considero que esta é a maldição que recai sobre os oradores que falam além do seu tempo. Muito obrigado pela atenção.